Olhe para cá. Primeiramente, o Evangelho de João. Entenda, 80 a 90 depois de Cristo foi o período em que foi escrito o Evangelho de João. Por que e para que João escreveu o Evangelho? Veja aí 20 e o verso final, depois 21 e o verso final também. Por que e para que foi escrito o Evangelho de João? Você vai explicar a razão, o motivo. Vamos lá. 20 e 31, né? Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ele está dizendo para que creia, não é assim? Para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, participe o presente, tem a vida eterna. Veja que João não está dizendo para que vocês debatam, para que vocês raciocinem, para que vocês façam uma análise. Cristo só pode ser aceito pelo olhar da fé. E isso aqui é revelação espiritual. Observem que o Senhor Jesus Cristo, ao se dirigir a Pedro, lá em Mateus, vamos lá, 16, 17 a 18, ele disse, não foi a carne e o que mais? E o sangue, quem te revelou? Mas o meu Pai. Evangelho, vida de Cristo, salvação em Cristo, só pode ser alcançado pela revelação direta do Espírito de Deus. Se não for, não adianta. E eu vou dar um conselho aqui. Não entre nessa para debate, não entre nessa para tentar explicar para um rabino, para um judeu, para não sei quem é Jesus. É perca de tempo e balela. O apóstolo São Paulo só veio entender quem era Jesus pela revelação. Atos 9, quem és? Ele disse, eu sou a quem? Aí foi que ele foi ser crente. Eu pergunto ao senhor que gosta de estudar hebraico, será se o Paulo não sabia que tinha uma profecia de Jesus? Do Messias? Ele sabia ou não sabia? Bota para ele falar. Ele sabia? Me diz. Sabia, ele examinava as escrituras. Os judeus estudiosos, e principalmente o religioso, como Paulo era um fariseu, ele conhecia muito bem. Agora eu lhe pergunto outra coisa. Ele sabia tudo isso. Quando Jesus Cristo veio, os judeus receberam? Não. Não. Mas eles não tinham a profecia? Tinham. Eles tinham a profecia. Por que eles não receberam? Porque a hermenêutica deles não via o Jesus que estava sendo descrito para aqueles dias como o Jesus que eles imaginavam. Exatamente. Primeiro, o Jesus que eles imaginavam era um Jesus político. Que haveria de abater o poder romano e estabelecer o seu trono. E Jesus vai estabelecer isso, mas não era aquela hora. Por isso ele diz, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Então deixa eu te dizer uma coisa. Todos eles acreditavam na profecia. Quando Jesus veio, eles não aceitaram. Agora, Paulo era judeu e ele também perseguia os crentes por causa desse Jesus. Mas ele só foi conhecer a Jesus através do quê? Da revelação. Sem revelação, você não vai voltar-se para Jesus. Aí você vai cair no extremo de acreditar nele como um camponês, como um simples poeta, um simples profeta ou uma invenção, porque você não tem fé. Agora, contra fatos não há argumentos. Quando Jesus entra em você e você recebe a vida dele, não tem ninguém que possa contrariar e arrancar a fé do teu coração. Por isso que Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Está lá em 2 Timóteo 1. Então, nós podemos observar que a primeira leitura que o pastor Wagner fez, observem bem, vamos lá, olha o que diz o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Pronto. En arche en hologo, kai hologos, en pros ton theon, kai theos en hologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Vamos lá. A primeira coisa que nós colocamos aqui é essa palavrinha chamada prólogo. Prólogo é início, prólogo é começo, mas o prólogo aqui, ele envolve 18 versículos desse capítulo 1 do livro do Evangelho de João. E eu estava falando, já ia passar, eu estava falando que o Evangelho de João, ele foi escrito para mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. É um evangelho espiritual,
Os outros também eram. Mas é espiritual por quê? Porque a ênfase dele é tratar da divindade de Jesus. É um evangelho singular porque mostra Jesus como homem, mas mostra Jesus antes de ser homem. Mostra Jesus como verbo revelado, mas mostra Jesus lá no princípio. E João, deixa eu dizer uma coisa, João, ele vai ser agraciado, como também Paulo foi, que a Bíblia diz que Deus lhe revelou o mistério. Não é porque João, deixa eu dizer uma coisa, o escritor, eu respeito, ele fala isso, mas alguém diz, Jesus vai revelar algo perfeito e profundo para João por causa da intimidade. Negativo. Negativo. Jesus disse assim, tudo que o Pai me deu eu contei para vocês. Não foi assim? E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos... Pronto. Tudo que o Pai tinha mandado Jesus falar, Jesus falou. Esse negócio que a maioria pegam, que Jesus tinha 3 amigos particulares, 3 amigos íntimos, mais chegados, e que os outros não eram, não tem base bíblica. Não tinha. Jesus, quando falava de algo mais profundo, que ele levava os 3, é porque Jesus queria deixar a prova para esses apóstolos do que ele havia feito. Ele não queria evidenciar que ele estava fazendo milagres, maravilhas para se apresentar. Mas quando ele levava os 3 para algo mais profundo, era para que eles pudessem constar. Pronto. Quando você lê Mateus 17, que ele desce do monte da transfiguração, aí ele diz, não diga isso agora para ninguém. Quem contemplou? Aí quando Pedro escreve a sua carta, ele diz, eu vi ele lá no monte da transfiguração ser glorificado. Então, não é porque Jesus amava mais a João do que a Pedro, mais a Pedro do que a Tiago, nada disso, nada disso. Jesus não tem predileto, meus irmãos. Jesus não tem predileto. Todos os 12 estavam lá e ele falou a verdade para todos. Ele não guardou um conhecimento menos para esse e mais para esse. Um tiquinho para tu, um tiquinho para tu e um maior para essa parte. Não tem isso em Jesus. Ele diz, tudo que o Pai me falou, eu revelei para... E tem mais. Olha, vamos desfazer essa tese. E tem mais. Ele disse assim, e quando o Espírito Santo vier, está lá em João 14, 26, não é isso? Está lá em João 16, 13, está lá em João 15. Ele disse, quando ele vier, ele vos guiará em toda e vos fará lembrar de tudo quanto, ou seja, todos os apóstolos receberam o ensino de Jesus. Então, não existia ele ter amigo mais íntimo. Porque os pregadores, eu não sei onde é que esses pregadores inventam isso, rapaz. Mas vamos lá, não tenha essa. Então veja bem, o João escreve o evangelho para dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que ele se humaniza e que ele se torna homem para tornar o Pai acessível a todos, a nós. João 14, 6, ele é o caminho, ele é a verdade e ninguém... Então, quando Jesus não espiritualiza, Jesus não cria um lado místico, é bem direto. João diz, o que se encarna, o que vem a ser o verbo de Deus, é simplesmente uma ponte para nos levar para o Pai. Ele é a vida que se oferece por nós. E acabou-se a conversa. Então, o evangelho de João é escrito para que creiais, e crendo nele, vocês vão ter o quê? Vida eterna. O outro versículo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Jesus fez muito mais milagre, mais coisas. Eu não vou contar, não. Vai. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então pronto, ele queria dizer o seguinte, o que eu estou colocando aqui já é o suficiente para a vossa salvação. E crendo nisso aqui, vocês terão a vida eterna. Olha, eu vou dizer outra coisinha aqui. Tu está filmando, Daniel? Vamos começar. Bota para cá, meu filho. Vamos começar. O crente que crê no que está escrito, ele não precisa de campanha de renovação. Ele não precisa de tarde de poder. Ele não precisa de manhã de avivamento. Ele não precisa... O crente que crê no que está escrito, ele já tem o quê? A vida eterna. E eu vou fazer uma pergunta, e o que é melhor do que a vida eterna, gente? Me diz, o que é melhor do que a vida eterna? Oh, meu Deus do céu.
Lê 1 João 1, verso 4. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá, 1 João 1, 4. Corre aí, vamos lá. 4. Isso. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Escrevemos. Olha, alegria é o quê? Completa. Alegria? Completa. Então Jesus dá para o crente alegria pela metade? Jesus dá para o crente uma alegria que ela fracassa? Ele dá uma alegria o quê? Então, se eu tenho a vida eterna, e se eu já criei em Jesus Cristo como Filho de Deus, eu tenho uma alegria o quê? Completa. Então pronto, acabou essa conversa. O Evangelho de João foi escrito para isso. E logo nesse prólogo, que o pastor acabou de ler aqui, meus irmãos, tem uma coisa interessante. João não começa dizendo o Machia, ele começa. O Yeshua, ele começa. Ele começa dizendo Cristo, não. Ele começa dizendo Jesus, não. Ele não usou nenhum desses nomes que nós usamos. Observar, eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Ele não usou Machia, Yeshua HaMachia, ele usou? Não. Ele usou Jesus? Não. Ele usou, aqui já vai desmistificar aquela ideia desses camaradinhas que diz, o nome de Jesus é falso, porque não existe a letra J. Aí eles inventaram. Pois agora explica isso aqui. Como é que João chama Jesus? Hein? Pronto, como é que João chama Jesus? Você estudinho chama como? Verbo, vamos lá. Ele chama Jesus de quê? O verbo. De verbo. No princípio era o verbo. Rapaz, tem que ver as coisas, meus irmãos. Ele não chamou Jesus aqui de Cristo, ele não começou dizendo Jesus é isso, o Cristo é aquilo, o Hamashia, o Yeshua. Ele começou dizendo no princípio. Era o quê? Era o verbo. Agora vamos analisar. Eu coloquei aqui, ó. Vamos dizer junto, bem forte. Logos, verbum, davá. Vamos lá? Logos, verbum, davá. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Discurso, palavra, palavra. Linguagem, palavra, palavra. Sabe o que João estava dizendo? Jesus é a linguagem de Deus. Eita. Jesus é a comunicação do Pai. Jesus é a linguagem que vai revelar a grandeza do Pai. É só isso que é o verbo, gente. Meu Deus do céu. Aí tem pessoas, viu? Tem pessoas que ficam naquele negócio. Quando você pega aqui esse prólogo, você pode analisar nesses 3 idiomas que eu estou colocando aqui. Não é assim? No Logos, no latim, aliás, no grego, no latim e no hebraico. No hebraico, no latim, pronto. São essas 3 palavras. Logos é simplesmente linguagem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Observem bem. Veja aí que o João, ele quer mostrar que a linguagem central do Evangelho, quem é a linguagem central do Evangelho? É só Jesus. A linguagem central do Evangelho é Cristo, que ele chama aqui do quê? De verbo, que no grego é o quê? Logos. Olha aqui, ele chama isso aqui de logos, que é o verbo no nosso portu, que no latim é o quê? Verbum, e que no hebraico é o quê? Davar. Lembrar, não é isso? Pronto, então está aí. Se vocês analisarem o que acontece, aí alguém diz assim, e esse conceito aqui era estranho para João? Era não, porque esse conceito aqui ele vinha lá do Velho Testamento. Como é que ele vinha no Velho Testamento? Essa palavra logos, puxa bem aí, essa palavra logos, ela tem ligação com qual? Davá, que é a palavra. Sempre quando Deus falava, ou ele usava vaiomer ou davá. Diz a palavra do... Meu Deus do céu. Então João pega esse conceito que já estava, era o grego helenístico, e ele liga com o termo do hebraico, que é o davá. Pronto, que é o davá. Aí observem bem que o que esse termo aqui, no grego, pastor Ziel, quer dizer logos, palavras, não é assim?
Logos, palavras. E no hebraico, quer dizer o quê? No hebraico era isso aqui, ó, sabedoria. E tem um livro na Bíblia que, para expressar palavras de sabedoria, como é o nome do livro? Provérbio. Isso aqui era estranho para João? Então pronto. Eita, rapaz. E quando você pega essa palavra sabedoria, ela tinha relação com quem? Com Deus. Então, João, quando usa logos, ligando com davá, ele está dizendo sabedoria de quem? De Deus. E essa sabedoria era a forma de Deus se relacionar com o homem. Quando você pega todo o Velho Testamento, que era a palavra de Deus escrita, era a palavra para Deus se relacionar com o homem. Olha para cá, bota para cá, Daniel, bota para cá, tu está filmando? Tu quer se relacionar com Deus? Tu quer se relacionar com Deus? Vá atrás de anjo, vai, bota para cá. Tu quer se relacionar com Deus? Vá atrás de profeta, vai. Para ele mentir para tu, para ele te enganar, passar rasteira em ti, vai. Tu quer se relacionar com Deus? Vá atrás de bruxo, vai. Tu quer se relacionar com Deus? Vá atrás de feiticeiro, vai. Agora eu quero te dizer, tudo será engano. Agora quem quer de fato se relacionar com Deus, tem que se voltar para onde? A palavra. Tem que se voltar para onde? Pronto, a palavra. Deus, desde o Velho Testamento, depois que ele falou, que ele se revelou, ele deixou a palavra escrita. Por isso que Jesus disse em João 5,39: vocês, judeus, examinam a palavra, porque de mim ela testifica. É claro que você tem dois sentidos aí no versículo. Eu não vou mexer com isso aqui.